E agora a gente vai para o cenário internacional. Nesta semana, o nome da vice-presidente americana Kamala Harris ganhou força para representar o Partido Democrata nas eleições dos Estados Unidos. Isso acontece depois da performance considerada péssima de Biden no primeiro debate com Donald Trump. A gente lembra ainda que neste mês vai ocorrer a convenção do Partido Republicano e no mês que vem a dos Democratas, que é quando os candidatos oficiais serão anunciados. Que vai mudar nas eleições dos Estados Unidos e como isso pode impactar os mercados e o agronegócio. Leandro Ruschel é sócio fundador da Liberta Investimentos e está conosco para trazer esta e outras respostas. Ruschel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente. Ruschel, eu lembro que da última vez que você esteve aqui, você já havia sinalizado alguma dúvida sobre a permanência de Biden como candidato pelos democratas na disputa com Trump nas eleições dos Estados Unidos. Após o debate e a performance dele, que foi considerada bastante ruim, a Kamala Harris, vice, tem apresentado aí, tem despontado como um nome prioritário. Biden vai mesmo ceder espaço para Kamala Harris? Isso significa que ele também vai abandonar a presidência da República? Porque se ele não pode ser candidato, ele pode ser presidente? É uma boa pergunta, né? Na verdade, a Kamala Harris não é o melhor nome do partido nas pesquisas, não apresenta a melhor performance. Mas o que acaba acontecendo é que, por questões pragmáticas, como, por exemplo, o uso dos valores que já foram levantados pela campanha, só podem acontecer se o nome for de Kamala Harris e não de Joe Biden, né? Ele ainda reluta, ele diz que ele vai manter a campanha, ele já deu diversas declarações nesse sentido, mas a verdade é que pouca gente acredita que ele permanecerá na disputa. Nas casas de apostas, por exemplo, já se coloca 70% de chance dele não ser o candidato. Sobre ele ser o presidente ou não, tudo indica que se ele declinar da campanha, ele vai permanecer na presidência até o final, né? O que é uma coisa estranha. Tem a 25ª emenda aqui da Constituição Americana que diz que se um presidente não tiver condições físicas de exercer o mandato, ele pode ser retirado da presidência desde que todo o seu gabinete vote em uníssono para que tal movimento aconteça, e não parece ser algo que vai, né, ser produzido. Então, o cenário base, por enquanto, é sim a saída de Joe Biden da candidatura e a Kamala Harris assumindo esse papel. É, no mínimo estranho, né? Não ter condição para disputar a presidência, mas ter condição ainda para permanecer como presidente. Dentro desse contexto, se a gente considerar que Kamala vá substituir Biden, que efeito isso geraria na disputa com Trump? Trump que ganhou algum favoritismo nas pesquisas depois do mau desempenho de Biden. Então, a Kamala Harris tem uma aprovação popular ainda menor do que o Biden. Apesar do nome dela já estar aparecendo nas pesquisas um pouco melhor, uma performance um pouco melhor do que o presidente americano. A Kamala Harris não tem carisma, eu creio que não é uma boa candidata do partido, mas dado o desastre que foi o debate e a percepção cada vez crescente que o Biden não tem condições de exercer a presidência, essa percepção é compartilhada por 82% dos americanos numa última pesquisa que saiu, ela parece, né, como uma alternativa, mas eu não vejo a possibilidade dela mudar o cenário que hoje é amplamente favorável a Donald Trump. Nesse contexto, você disse que não mudaria, o favoritismo continua de Trump, falou também das resistências ao nome de Kamala, existe algum outro nome que pode substituí-la? E, para a gente passar a régua, com tudo isso acontecendo, que tipo de efeitos são esperados no mercado e até no agro? A gente fala de visão de política macroeconômica, visão geopolítica, haveria alguma mudança substancial com esses nomes que podem substituir Biden, se Biden, de fato, não continuar na disputa? Então, tem vários nomes que são apresentados. O segundo colocado aí nas apostas é o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que também não tem muito a mostrar. A Califórnia está numa situação bastante complicada. O nome que surgiu, que realmente poderia mudar a disputa, é o de Michelle Obama, a ex-primeira-dama, esposa do ex-presidente Barack Obama. Ela é a única candidata democrata que aparece à frente do Donald Trump nas pesquisas, caso ela fosse o nome indicado, mas ela tem dado sinais bastante
consistentes que não têm interesse de ir para essa disputa. Então, é uma questão em aberto. Se o Donald Trump for, de fato, o novo presidente americano, confirmar esse favoritismo, eu creio que os impactos, de uma maneira geral, para o mundo são bastante positivos. Por exemplo, nós tivemos o presidente, né, o autocrata lá da Rússia, o Putin, afirmando que levou muito a sério a proposta de Donald Trump para encerrar o conflito com a Ucrânia, que ele apresentou no próprio debate, no debate em que o Biden teve essa performance muito negativa. Então, o que nós podemos esperar é uma diminuição de conflitos no mundo. Claro que isso tem efeitos, num primeiro momento, positivos e negativos para o agro, né? A gente sabe que o agro se beneficiou desses conflitos inicialmente, mas se a gente for olhar para um prazo maior, eu creio que esse efeito é bastante positivo, porque num mundo com muitas incertezas e com muitos riscos, todos acabam perdendo, né? Você tem variações cambiais, você tem desastres econômicos, você tem crises econômicas, você tem uma dificuldade maior até mesmo de projetar o futuro, e isso dificulta os negócios de uma forma geral. Então, como o próprio Trump colocou no debate, né, muita gente falava que ele ia trazer confusão para o mundo, e na presidência dele nós tivemos um período de paz, um período de um mundo sem conflitos armados. Muito bem. Enquanto o Biden, que era tratado como um sujeito que traria mais tranquilidade para o mundo, acabou promovendo ou facilitando uma série de guerras e outros conflitos. Então, eu acho que o efeito final seria bastante positivo. Muito bem. Uma última e rápida questão. Eu acompanho você pelas redes sociais e vi nesta semana que você fez uma postagem em que parte da imprensa associava a alta do dólar, que atingiu o patamar de 5,70, à possibilidade de Trump ser o vencedor nas eleições dos Estados Unidos. Por que você rechaçou essa correlação e por que você acha que ela não faz sentido? Porque, basicamente, enganar o público, afirmar que um dos motivos principais pela alta do dólar é uma preocupação do mercado com a presidência do Trump. Tanto é que agora, com a confirmação do seu favoritismo após o debate, nós tivemos o mercado americano subindo, né, e os juros basicamente trabalhando em equilíbrio. Então, quando você tem um fator tão gritante quanto a sinalização do governo brasileiro, que não vai adotar uma política de responsabilidade fiscal, e aí parte da imprensa querer atribuir isso a uma alta do dólar no mundo, é simplesmente desonesto, né? Claro que tem um efeito, o dólar se valorizou um pouco em relação a outras moedas, mas nós podemos chutar aqui que é 90% doméstico, problema brasileiro, e 10% externo. Então, é uma junção de duas características da imprensa brasileira e mundial que tem um viés muito de esquerda. Um é exagerar eventuais problemas com o Trump e o outro é tentar defender governos de esquerda, como o próprio Biden e o governo Lula. Muito obrigada, Leandro Ruschel, pela sua presença. Leandro, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. A gente vai continuar em contato nessa cobertura das eleições dos Estados Unidos. Volte mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado. O prazer é meu. Igualmente.